Bem-vindos a mais uma edição da Forma Resolvente, um programa da TVL. Hoje é nosso convidado Hernani Carvalho, que desde já agradeço pela presença. Hernani Carvalho, vereador independente na Câmara Municipal de Odivelas, e a nossa conversa de hoje pretende fazer um balanço, embora 4 anos sejam muito tempo, mas um balanço do que foi este mandato, o desempenho do vereador, todas as atividades e todos os requerimentos e todas as considerações que passaram pelas reuniões de Câmara públicas, porque são aquelas que nós temos acesso. Obviamente que há outro trabalho feito na retaguarda, e os casos foram muitos. O vereador independente está aqui connosco e vamos procurar passar lá para casa o que foram estes 4 anos e a visão que o vereador Hernani Carvalho tem e o balanço que faz deste seu mandato, que os eleitores esperavam quando votaram nele e no seu programa, depois tudo o que aconteceu e chegado ao fim destes 4 anos, que balanço podemos fazer? Eu gostaria de começar por fazer uma citação do atual Presidente das Caldas da Rainha, Presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, e diz o Presidente Fernando Costa, no seu livro, que no momento atual, tal como noutros da nossa história, a elite política e autárquica transformou-se naquilo que é o verdadeiro sentido de elite. Um conjunto de pessoas que se julga com direitos que não têm e acima dos próprios governados. São elites porque se entendem como privilegiadas, únicas na administração da coisa pública. Muitos cidadãos, se soubessem como alguns dinheiros públicos são gastos, revoltavam-se e invadiam as câmaras e os ministérios. Foi esta elite política que o vereador Hernani Carvalho encontrou em Odivelas? Eu não conheço o livro do Fernando Costa, não conheço elites nem políticas nem elites autárquicas e, portanto, tenho muita dificuldade em perceber o que é que são elites políticas ou elites autárquicas. Eu, sobre autarquias, o livro que li com mais atenção foi do Dr. Edgar Valles, continuo a considerá-lo muito, e, portanto, esse é que para mim é o guia do autarca, que é como se chama o livro, sobre o que o doutor ou o que o senhor Presidente Fernando Costa escreveu. Eu ainda não tive tempo, porque eu tenho a minha Portanto, vida, não concorda com esta situação? Não sei o que são elites autárquicas. São aqueles que são eleitos e que depois se distanciam de quem os elege. Aliás, nas reuniões de Câmara, como nas Assembleias Municipais, os eleitores não podem criticar, é a primeira questão, é do regulamento, não podem criticar aqueles que elegeram. Nós aqui na TVL temos está na nossa linha editorial, pretendemos aproximar os eleitos dos eleitores. Daí o nosso trabalho na Câmara Municipal, daí o nosso trabalho nas Assembleias Municipais, tentamos trazer àqueles que votaram, ao povo eleitor, aquilo que se vai passando. Porque, na verdade, aquilo que se passa numa reunião de Câmara e com as pessoas, que são poucas que lá estão, é uma troca, digamos, de mimos, às vezes, e não passa muito cá para fora. Ou seja, as posições que cada um toma, as suas declarações políticas, são feitas ali numa sala em que pouco passa cá para fora. Aliás, o horário das Assembleias Municipais, a maior parte delas, algumas até são à noite. Mas as reuniões de Câmara, por exemplo, são às 9h30 da manhã, ninguém que trabalha vai ver uma reunião de Câmara. Esse afastamento em relação entre os eleitos e os eleitores não provoca, ou na sua ideia, na sua visão, não cria a tal elite que governa acima do povo, que pouco se relaciona, que pouco ouve o povo? Depende. Referiu-se aí a várias coisas, designadamente ao horário das reuniões de Câmara, designadamente as públicas. Claro. É uma decisão da Sra. Presidente de Câmara. A dada altura, a Sra. Presidente consultou-me e eu disse-lhe que, da minha parte, era a hora que a Sra. Presidente quisesse. É evidente, é conhecido que, como disse, reuniões às 9 da manhã não são objetivamente para terem público, porque as pessoas vão trabalhar. E também não são para quem sendo autarca tem trabalho fora da autarquia, que é o meu caso. E, portanto, como imagina, foi uma forma inteligente de pensar que eu estaria mais distante, mas eu desde que consigo venho às reuniões, não posso vir a todas,
precisamente porque essa hora estou a trabalhar. Vamos dizer, mas a lei diz que pode ser dispensada, a lei diz que os funcionários podem ser dispensados. Eu, como sou prestador de serviços, não posso ser dispensado, não é? Porque ou presto o serviço ou não ganho. Foi uma forma inteligente, aliás, há coisas que não se podem assacar à Sra. Presidente e uma delas é, de facto, a sageza e a inteligência. Cada um usa as armas que tem. Portanto, para si é intencional. Foi, mas disse-lhe claramente, Marco, para a hora que entender, eu acho que puder vir, venha, acho que não puder vir, não venha e darei conhecimento disso. Mas, na sua opinião, as reuniões públicas deviam ser a outra hora que possibilitasse que os cidadãos tivessem acesso às reuniões públicas? Não é na minha opinião. Se as reuniões são públicas, devem ser para a hora que o público possa ir. Não é na minha opinião, tem a ver com a palavra. Se é público, é para uma hora que o público possa ir. Pronto, eu aquilo que observo é que a maior parte das pessoas que lá vão são ou reformados, na maioria deles são reformados, poucas pessoas que trabalham vão à reunião pública de Câmara, ou mesmo à Assembleia Municipal, quando ela é à tarde. É difícil. Voltando ao vereador e ao seu trabalho na Câmara, todos estes 4 anos eu ouvi muitas vezes queixar-se dos poucos direitos que tinha, de alguma forma era cerceada a sua liberdade de atuação. Os direitos da oposição, eu ouvi, mas as pessoas lá em casa são capazes de precisar de ouvir melhor da sua boca. Os direitos da oposição na Câmara de Odivelas, há realmente direitos da oposição? A oposição consegue fazer o seu trabalho concreto de fiscalização? Tem acesso aos documentos? Não. Eu vou-lhe dizer que há um conjunto de votações que eu votei contra, com uma declaração de voto que diz voto contra porque não me chegou a horas o dossiê para votar esta matéria. Eu não posso votar uma coisa que não fui capaz de ler. Se me chega um dossiê com 800 páginas para eu votar no dia a seguir, eu não posso votar. Quer dizer, poderei votar, mas às cegas. E, portanto, chegarem dossiês aos vereadores repetidamente, fora de horas, e fora de horas é em cima da hora, é uma forma de ou obrigar o vereador a votar, enfim, às escuras, ou de o obrigar a fazer aquilo que eu faço, que é recuso-me a votar e, portanto, voto contra. Mas com declaração de voto. O que é que acontece? Como a Câmara de Odivelas, em 4 anos, não foi capaz de corrigir uma coisa que eu exijo desde o primeiro dia, que é um espaço útil de vida entre a reunião da Câmara e a ata da Câmara, o que é que acontece? Daqui por 2 anos, ainda hão de haver atas onde eu participei a serem publicadas. Porquê? Porque a Câmara não consegue ter atas de reuniões com menos de 2 anos de distância entre a produção da ata e o dia em que a reunião aconteceu. É uma maningância. A Presidente da Câmara diz que é uma incapacidade dos serviços. Nós sabemos que somos profissionais de comunicação social, sabemos que há até pequenas empresas que a custo muito barato, não é, transcrevem gravações de reuniões em tempo útil, e em tempo útil são 15 dias, 3 semanas, porque eu percebo que a transcrição de uma ata de uma reunião demora 1 mês. Eu até aceito isso. Não aceito é que demorem 2 anos e meio, como por exemplo está neste momento. Ou seja, daqui por 2 anos ainda hão de haver atas que hão de aparecer publicadas. Qual é a vantagem disto? É que não são publicadas. Não se conhece o trabalho do vereador, não se conhece a decisão daquela equipa, não é? Não se conhece a decisão daquela equipa de vereadores, não se conhece o trabalho. Sim. Bom, vai-me dizer, mas existe o boletim municipal? Pois existe, sim, mas as decisões dos vereadores que não são próximos da Presidente não aparecem publicadas ou vertidas no boletim municipal. Portanto, o boletim municipal é para amigos. Pode-me dizer, mas existe a revista? Pois existe, mas já viu algum vereador ou o trabalho de algum vereador que não seja próximo da Presidente? Já ouviu em alguma revista? A última revista que eu vi tinha 14 fotografias da Presidente, mas não tinha trabalho de mais ninguém. Nós publicámos essa sua intervenção. Efetivamente, portanto, considera Publicou que... qual? Aquela em que eu digo que inclusivamente tem erros nas legendas das fotografias. Sim. Pronto. A intervenção, em que falava da revista? Não, é que é uma revista interessante porque nessa revista até fala da inauguração de um jardim que a Presidente da Câmara de Odivelas foi fazer a Lisboa. E já não é a primeira vez que referem a essa situação? Não, o problema não é ser a primeira vez ou a segunda, o problema é que nem a Presidente de Câmara sabe o sítio que governa, porque nem ela conhece o mapa, não conhece o mapa, foi inaugurar um jardim que não é dela, que é de Lisboa. Portanto, das duas uma, ou Odivelas está tão rica que pode emprestar dinheiro à Câmara de Lisboa para tratar dos jardins,
ou a senhora Presidente objetivamente sabe pouco do seu Conselho. Pelo menos não conhece os limites. E isso não é a minha opinião. É um facto que está constatado, quer pelo registro cartográfico das duas câmaras municipais, sim, não é? Quer pela iniciativa da senhora ter ido inaugurar um jardim que nem sequer é dela, mas que foram as pessoas de Odivelas que pagaram. Pois, a revista, o boletim municipal, isso tudo tem sido... Portanto, se me pergunta se é reportagens difícil, que nós temos passado. Se me pergunta se, o direito se os direitos da oposição estão devidamente verificados, o grande argumento da Presidente da Câmara é noutros sítios que é pior. Pois é verdade. Eu, quando parto as pernas, o médico normalmente diz-me, fique descansado porque partir as duas é pior do que partir uma. Mas não é assim que se curam as pernas das pessoas. Portanto, dizer-me que há sítios onde é pior é a mesma coisa que me dizer que no Burkina Faso é mais difícil de usar a liberdade de expressão. É verdade. A senhora tem razão. O que ela não tem razão é que ao lado dela, o presidente do mesmo partido que ela, o presidente António Costa, dá-lhe uma verdadeira lição da democracia sobre o que é o estatuto da oposição, sobre o que é o direito da oposição. E mesmo dentro da oposição, a senhora Presidente de Câmara é racista, porque trata, por exemplo, os da CDU de uma maneira e os independentes de outra. Tentou, durante muito tempo, criar a ideia do Partido dos Independentes. Não há cá Partido dos Independentes. Eu fui eleito e sou independente. Penso pela minha cabeça. E as pessoas que me elegeram estiveram 9 meses a ouvir-me dizer aquilo que penso. Estiveram durante 9 meses a olhar para o meu programa. E eu não fugi uma vírgula ao meu programa, quer nas moções que fiz, quer nas declarações políticas, quer nos requerimentos que fiz, quer no que votei contra. Dizer-nos que eu votei 68% das propostas a favor é verdade. Se levar em linha de conta que um ponto de Câmara tem, uma ordem de trabalhos de Câmara tem 10 pontos e 8 são sobre transportes e auxílio a transportes, é evidente que os que são matéria de discussão, eu tenho opinião formada sobre isso. Portanto, eu não desiludi as pessoas que confiaram em mim. Agora, eu não sou um partido. Eu não obedeço nem ao Comitê Central, nem à Comissão Executiva. Nem fico à espera de saber o que é que o Presidente do partido pensa para eu emitir opinião. A senhora Presidente e alguns vereadores tentaram criar a ideia de que havia o Partido dos Independentes. Não há o Partido dos Independentes. Eu sou independente e voto de acordo com a minha consciência. E nem sempre votou igual ao deputado? Não, poucas vezes votei igual. Agora, eu não sei as suas opiniões políticas e sobre a morte de uma criança provavelmente temos os dois a mesma opinião. Nessa perspectiva não é preciso saber a opinião ideológica do outro. Por exemplo, quando o vereador Paulo Aide defendeu com unhas e dentes a forma como as crianças da Caça-Pia não estavam a ser apoiadas, é evidente que eu estive com ele. Quando defendi que havia uma criança em Canessas que não tinha transporte e que o argumento era que não havia transporte e não havia dinheiro para o transporte, foi fácil, foi fazer as contas ao que gasta, por exemplo, o motorista da Presidente da Câmara com o carro pessoal, não é? É fácil, gastava menos. Não é? Gastava-se menos para levar aquela criança à escola. Hoje é um problema resolvido. Agora, estar de acordo com as coisas não é estar no mesmo partido, porque senão então outro mal viria ao mundo. Mas todo esse trabalho e todos esses problemas que levou às reuniões de Câmara públicas, como é que conseguiu transmitir isto às pessoas, àquelas que votaram em si e que votaram num programa que apenas o vereador Ana Carvalho e o vereador Paulo Aide seguiram e que, por exemplo, o PSD não seguiu. O PSD optou por fazer um acordo com o PS e, voltando atrás outra vez, dizer-lhe como é que conseguiu levar os resultados do seu trabalho, porque não é só na reunião de Câmara que faz o seu trabalho, há um trabalho de retaguarda, de contar com as populações. Como é que conseguiu transmitir isso? Da mesma maneira que estive 9 meses a falar com as populações que fizeram com que eu ficasse a 1% dos votos da Presidente da Câmara. Não é? Sim, 1.200 votos, sim. Exatamente. Mas essas situações da Caça-Pia... Já agora. 1.110? Já agora. 1.110. Eu fiquei a dizer que era 1.200. Mas seja como for, da mesma maneira, indo aos sítios, a grande diferença entre a minha atitude no lugar de autarca, enquanto representante de uma intenção de voto, e a de outras pessoas, é que vou mesmo aos sítios. Isto é, uma coisa é ir aos sítios quando há uma procissão para ficar bem ao pé do padre. Outra coisa é ir aos sítios para cortar uma fita ou inaugurar um bairro que anda há 50 anos à espera de ser legal. E outra coisa ainda é ir lá quando não está a acontecer nada. Ir lá saber o que é que as pessoas pensam. Ouvir as pessoas, o seu contentamento ou o seu descontentamento. Vai-me dizer, isso não tem visibilidade, mas a mim é-me indiferente a visibilidade.
Eu não votei à espera de ter mais votos. Eu votei de acordo com o pacto que tinha feito com as pessoas que confiaram em mim. Entende? E, portanto, era a essas pessoas que eu tinha que dar satisfações. Aos sítios onde fui antes das eleições, fui durante estes 4 anos. Mas, portanto, o que está a dizer é que percorreu todos os sítios que andou na propaganda eleitoral. Não lhe posso garantir todos. Esses sítios percorri a grande maioria dos sítios que estive em campanha eleitoral e outros que não tinha tido a oportunidade de estar durante a campanha eleitoral. Se calhar também não tinham problema. Vou-lhe dar um exemplo. Ainda há poucos meses estive num sítio onde houve um fogo violento. Estive aí e não tinha estado aí durante a campanha eleitoral. Estive aí, estive a dar o meu apoio, quer às pessoas que estavam a combatê-lo, quer às instituições que estavam bravamente a combatê-lo, quer inclusivamente ao vereador da Proteção Civil, que estava no terreno a tomar conhecimento das preocupações e das dificuldades de combate ao fogo. Eu também lá estive. Aliás, sou eu que dou a primeira entrevista, porque sou o primeiro a chegar ao terreno apenas. Mas estive lá. Mas não é frustrante para alguém que lutou por um programa, que teve a 1.110 votos, depois passar um mandato de 4 anos, digamos, um pouco a remar contra a maré e não ter podido fazer nada pelo programa que apresentou às pessoas? Eu fiz muito pelo programa que apresentei às pessoas, de acordo com os instrumentos que as pessoas me ofereceram. As pessoas entenderam que eu não deveria ser Presidente de Câmara e, portanto, eu deveria ser vereador. E foi vereador que eu fui. Eu não podia desiludir as pessoas que tinham votado em mim. Não podia alimentar algumas vozes menos preparadas sob o ponto de vista ético e moral que diziam que eu no dia a seguir às eleições me ia embora. Isso era o tal boato que é um inimigo. Temos pena. Temos muita pena, não é? Os que me conhecem de Odivelas há 53 anos sabiam que eu não ia embora. Mas isso constou-se, sim. Esses sabiam que eu não ia embora. E fiquei lá a responder por aquilo que era possível. Agora, com os instrumentos que a maioria do PS e do PSD facilitavam ou não eu ter. O estatuto da oposição é respeitado? Não, torno-lhe a dizer. Mas dentro da oposição, a Presidente da Câmara deu-me 1/3 do que deu à CDU. Quer em meios, quer em disponibilidade de trabalho, quer em tudo. Agora, eu não aceito convites para cortar fitas. Eu à procissão da Nossa Senhora de não sei das quantas não vou. Porque eu nem ela é nossa, porque minha não é, nem eu estou aí. Porque eu não prometi, durante as eleições, ir às procissões. Eu prometi estar preocupado com os interesses das populações. Não vi, depois do dia das eleições, ninguém estar preocupado em devolver as casas do Governo Civil às pessoas que lá moram há eternidades. Não vi. Não vi político. Não, espera aí, agora vai ter que me deixar dizer isto. Não vi político nenhum, no dia a seguir às eleições, ter feito o que quer que fosse em defesa daquelas populações. E, contudo, quero lhe dizer que os governos civis já não existem. Coisa que nos remete para uma coisa muito interessante. Se o Governo Civil não existe, e se a propriedade é do Governo Civil, do que é a Presidente de Câmara esteve à espera para tomar uma atitude? Era o momento ideal, perdeu esse momento histórico. Perdeu-o. Era o momento ideal. Mas defende o quê? Eu defendo que as casas devem ser entregues às pessoas, as pessoas moram lá eternidades. Mas há pessoas que já as compraram, outras que não. Então, há ali várias situações. Pois, há várias situações, têm que ser as várias situações estudadas e agidas, não é ficar a olhar. Porque ao olhar, já tínhamos a Presidente de Câmara há 4 anos a fazer promessas. Eu lembro-lhe que nas vésperas das eleições, o Governador Civil, às expensas do Estado, mandou uma carta às pessoas a tentar convencê-las a votar de uma maneira, com medo que houvesse azar ali nas eleições. E, contudo, foi-se ele embora e as pessoas continuam sem as casas e seus problemas resolvidos. É uma vergonha, é um escândalo e é uma vergonha para todos os que, estando no poder, mantêm as pessoas reféns desta vida. Nenhum dos políticos com poder, quer em Odivelas, quer no Governo, quer em Odivelas Câmara, quer no Governo Central, fez zero, nenhum deles fez o que quer que fosse em defesa daquelas pessoas. E agora, na véspera das eleições, vão lá todos pedir o voto. Mas se o vereador tivesse sido o primeiro e se fosse presidente, o que é que tinha feito? Não sei o que é que tinha feito, ou melhor, não lhe quero dizer o que tinha feito, mas quero-lhe dizer que prometi às pessoas que, na dúvida, iria à frente de uma manifestação exigir os direitos das pessoas. Se bem se lembra, porque esteve na campanha. E teria ido, porque por muito menos fui. Lembre-se de uma coisa, como eu não fui eleito Presidente de Câmara, não consegui construir uma autoestrada de Odivelas para o Diape, mas há um caminho de cabras que tem estado a ser feito.
Eu tenho isso gravado e era uma das questões. Esse caminho de cabras foi útil, foi utilizado... Tenho que perguntar ao Procurador-Geral da República, porque falta de informação. O Sr. Procurador não pode dizer que tem. Pois, eu como órgão de comunicação não me chegou nada. Pronto, tenho que perguntar ao Sr. Procurador-Geral da República e à Sra. Atual Procuradora-Geral da República se esse caminho de cabras foi feito ou não. De falta de informação, nenhum dos dois se pode queixar. Eu tenho consciência disso, porque, como sabe, no gabinete que 6 meses depois a Sra. Presidente me deu, curiosamente eu tomei posse em novembro e ela só em março é que me deu um gabinete para eu trabalhar. Portanto, entre novembro e março o meu gabinete foi na rua, foi nas ruas de Odivelas. Não há problema, as pessoas não deixaram de contactar comigo. As pessoas não deixaram de poder falar comigo. Mas só tive gabinete em março. A CDU teve gabinete até na véspera, porque já tinha. Manteve o gabinete, exatamente. Logo aqui o senhor vê uma diferença de tratamento. Eu ainda não me esqueci dos esgares de sorriso e de desdém que vi na cara das pessoas próprias cada vez que eu dizia quando é que eu tenho um sítio onde possa receber as pessoas e escrever à secretária. Ainda não me esqueci. E na altura própria havemos de falar sobre isso, quando for a altura própria. Agora estamos a falar do balanço. Sobre o balanço quero lhe dizer que tive ao longo de 4 anos menos um terço do que a CDU. Quer os vereadores, quer as pessoas do gabinete dos vereadores da CDU têm um trabalho fantástico, que está aí para ser conhecido. Se não é conhecido, é porque a Câmara não dá meios aos vereadores eleitos, quer da CDU, quer aos outros, de se conhecer o trabalho que desenvolveram. Eu não tenho um trabalho inferior. Foi menos meios, menos dinheiro, menos equipamento, menos funcionários, menos tudo. Mas consegui fazer o trabalho. Consegui ir aos sítios, consegui apresentar fotografias aos vereadores com pelour dos disparates que não estavam feitos ou dos disparates que estavam a ser feitos. Em tempo útil, expliquei aos senhores vereadores o problema que é meter uma escada Magiros, por exemplo, num bairro da Póvoa de Santo Adrião. Sim. Por exemplo, posso-lhe dar outros exemplos, como por exemplo do amianto. Eu tive uma vereadora da Câmara de Odivelas a dizer que o amianto era uma coisa que não estava provada cientificamente. E tive a Presidente de Câmara a dizer a mesma coisa. Quando é que pode ler isso? É fácil, daqui por 2 anos e meio, quando aparecerem as atas. Mas eu tenho, sabe que eu tenho uma vantagem. Há 14 ou 16 escolas com amianto. Pronto, é que eu tenho uma vantagem. É que eu tenho as atas todas das reuniões a que presidi, a que estive presente, sim. Em que participei. Tenho as atas todas, não usei, foi os serviços da Câmara. Podemos? À vontade. Ok. Há duas... antes disso, há uma situação que há pouco aflorou, que foi uma situação que relatou durante a campanha e que, durante as suas intervenções nas reuniões públicas, voltava de vez em quando a referir o medo. O medo e o secretismo. Aliás, na última reunião de Câmara falou nisso. O medo que, durante a campanha eleitoral, citava que havia pessoas que iam falar consigo, mas só iam ao Campo Grande para falar consigo. Sim. Que não falavam em Odivelas. Tinham tanto medo que nem em Odivelas queriam falar consigo. Esse medo persistiu. Foi só na campanha, foi agora durante o seu mandato. Persistiu esse medo? Há pessoas que têm medo por natureza. Há medo que nós entendemos, há outros medos que não entendemos porque ainda acreditamos no regime democrático, não é? Mas há pessoas que têm objetivamente medo. Mas isso é normal. Isso tem a ver com características que o povo português tem, que os portugueses têm quando estão em lugares de decisão. São características normais. Mas não são pessoas, na sua maioria, que estão dependentes do sistema? Vê como sabe. É isso mesmo. Não, eu estou a perguntar se são. Porque há outras situações que não são assim. Sei lá, um comerciante pode ter algum medo de tornar pública a sua posição política, porque depois tem uma freguesia que é capaz de reagir a isso, não é? Por exemplo. Até nem é uma questão de medo de... Agora, nós enfrentámos em Odivelas alguns medos, mas que tinham a ver com pessoas que não querem afrontar o poder. Precisamente. Até porque podem arranjar problemas na sua vida futura, depois podem vir a precisar de algumas decisões e não as ter. Vê como sabe. Sei, mas aqui estamos para ouvir a sua opinião. Há duas questões que são, como é que se costuma dizer agora, fraturantes, e para as quais o vereador sempre, antes das eleições, sempre avançou com ideias e com soluções. Uma delas é o SEMAS. Podíamos começar por aí.
O vereador Hernani Carvalho... Tem que fazer uma justiça. Não foi antes das eleições. Foi antes, durante e depois das eleições. Sempre avancei com soluções. E vou-lhe dizer que numa das últimas vezes, portanto há menos de um ano, no desespero das populações que diariamente me abordavam porque não têm água, ou porque a água é cortada, ou porque os esgotos estão assim, eu ofereci-me como mediador entre dois grandes socialistas. Não é? Mediador. Como mediador, já que eles não se entendem, são ambos socialistas, o Presidente Carlos Teixeira e a Presidente Susana Amador, portanto, dois ícones socialistas sob o ponto de vista camarário, não é? Já que os senhores não se entendem, ofereço-me como mediador, porque eu tinha uma vantagem. Susana Amador é Presidente da Câmara onde eu sou vereador. O engenheiro Carlos Teixeira faz a fineza de ser meu amigo há muitos anos. E como é um homem que sabe o que é a lealdade, o que ele me prometeu nas vésperas das eleições foi-me garantido ao longo deste mandato, eu tenho a certeza que chegaria rapidamente a bom Foi dito porto. Que numa semana resolvia o problema. Não, fui eu que disse e torno a dizer. Fui eu que disse e torno a dizer, porque tinha essa garantia do Presidente Carlos Teixeira. Eu tive sempre essa garantia. E posso-lhe dizer que essa garantia foi-me dada à frente de um vereador da Câmara de Odivelas, nas vésperas das eleições em 2009. E essa garantia foi várias vezes posta em cima da mesa nas reuniões de Câmara, como deve ter ouvido, e não viu ninguém chegar-se à frente a querer resolver o problema, pois não. Então agora vai-te só ouvir, tornar a ouvir, querer resolver o problema agora durante a campanha. Porque durante 4 anos, essa garantia foi-me mantida. E durante 4 anos, ofereci-me várias vezes e lembrei várias vezes essa garantia. E a pessoa que ouviu essa garantia nunca falou, pois não. Estamos à espera. Agora as populações têm que ter consciência daquilo que votam, em quem é que votam e do que é que querem no voto. O que tenho para dizer, não retiro uma vírgula. O Sr. Presidente Carlos Teixeira disse-me, numa semana resolvemos o problema aos 2, caso ganhes as eleições. Isso foi-me dito à frente de um vereador da Câmara de Odivelas. Então qual é a explicação? Não quero saber. O povo é que tem que perguntar à Presidente da Câmara, o povo de Odivelas tem que perguntar à Presidente da Câmara, tem que exigir da Presidente da Câmara uma solução. Há 4 anos que andamos a brincar com isto. Mas não é essa cultura, como sabe. Pois, não há essa cultura de exigir àqueles a quem votamos. Pois até há quem diga que eu exigi demais e, portanto, fui prejudicado no dia das eleições, está a ver. Que exigi demais. Pois, essa tese ainda não tinha ouvido. Depois, que impus muitas condições, que exigi, que ia exigir e as pessoas tiveram medo. Pronto, está aí. Agora não têm água. Algumas pessoas devem ter tido medo, não é? Algumas pessoas devem ter tido medo com as autoestradas porque o Alcatrão e podia queimar, não é? Agora, o outro assunto, acho que aqui a privatização ou a concessão não vale a pena estarmos a falar sobre isso, não sei se entende dizer alguma coisa. Nem quero falar sobre isso, pois. Porque o que eu falei, eu não sou candidato em Odivelas e, portanto, não quero estar aqui a falar do futuro. O que eu tenho que dizer, tenho mesmo que dizer, é que o Sr. Presidente da Câmara disse-me, numa semana resolvemos isso. Sim, e ao longo de 4 anos, lembrei isso ao atual Executivo, e não tenho conhecimento de que alguém tenha tomado o que quer que fosse como forma de resolver o problema. O que é preciso lembrar? Que a dado momento da história deste processo, do SEMAS, o Primeiro-Ministro era socialista, o Governador Civil era socialista, o Presidente da Câmara de Loures era socialista e o Presidente da Câmara de Odivelas, que é a doutora Susana Amador, também é socialista. E estas 4 pessoas não foram capazes de se entender. Quando é que se vão entender? Pois não sei. Mas ainda sobre esse assunto, recordo-me de... Eu presumo que foi na reunião pública de julho, o senhor afirmou, entre outras coisas, que há lobbies secretos. O que o preocupava assim eram esses lobbies secretos, eram as bases de dados partilhadas. O que é que... Sim, mas não foi a propósito dos SEMAS. Não, foi a propósito da água. Foi a propósito de uma empresa, que é a Aqualia, de qual também publicámos essa reportagem. O senhor disse a determinada altura que... onde é que eu quero chegar? Nós temos reuniões públicas que são obrigatórias. Uma, porque é obrigatória, se calhar se não fosse nem havia. E ali... Há quem esteja a pensar em fazer reuniões às 6 da manhã públicas também. Pois, está bem. Mas aí temos uma vantagem, os guardas noturnos e os padeiros vão de certeza. Já não é mau. Pronto, já não era mau. Bem, mas o que eu queria dizer é que as reuniões de Câmara são 2 ou 3 horas de um certo formalismo, um poder um bocado para inglês ver. Na retaguarda disso, eu volto a insistir, há um poder real que não é aquele que nós levemos ali patente na reunião pública. É provável. Depende de quem é o Presidente de Câmara. Comigo isso não aconteceria, garantidamente. Mas há ou não há?
Não sei, há decisões que eu não consigo compreender. Eu não percebo como é que uma pessoa está 9 meses inteiros a defender um programa e depois está 4 anos seguidos em silêncio a votar à grande e à francesa. A votar sim. Pois, exatamente. Eu isso não percebo. Mas não é a mim que têm que perguntar isso. A mim podem massacrar muitos defeitos, coitado de mim, não é? Pois. Mas estes defeitos todos temos. Pois. Agora, o que não podem é negar que as minhas decisões foram todas votadas à luz de um programa que eu apresentei às pessoas. Mas eu apresentei esse programa com 9 meses de antecedência. Posso lhe dizer que neste momento há candidatos que ainda não apresentaram o programa. Sim, já são candidatos, mas ainda não há programa. Foi difícil, mesmo em 2009, ter alguns programas. Não, o meu teve atempadamente. Sim, não, mas foi difícil ter alguns. Saltamos para outra grande questão, o Odivelas Futebol Clube. E a seguir, antes que falte tempo, vamos para o aspecto financeiro, mas para já gostava de ouvir a sua opinião sobre a solução que foi encontrada. Neste momento temos um terreno onde era o Estádio Arnaldo Dias, perfeitamente abandonado, infestado de tudo o que é ratas e bicharada. Como é que vê esta situação? Pela minha idade percebe que eu conheço o Odivelas há muitos anos, não é? Passei ali os primeiros anos de vida, vi ali crescerem homens, mas vi ali também crescerem valores do desporto nacional, designadamente. Lembro do Oceano e outros o Alberto Bastos Lopes, sim. Enfim. O que lhe quero dizer sobre isso é que no momento das eleições, durante o ano que antecedeu as eleições, houve poucas movimentações, porque estava toda a gente muito convencida que a solução ia estar do seu lado. E depois, quando as diversas entidades começaram a tomar decisões, aqui del rei. À boa maneira portuguesa, vamos pagar os impostos depois do último dia de... Mas quer dizer com isso que havia pessoas que estavam reféns de promessas e que pensavam que as coisas iam... É a minha convicção que houve pessoas que estavam convencidas, por bem, que estavam convencidas, bom, isto vai-se resolver. É falso. É falso. A história do isto vai-se resolver não existe. E às vezes só nos apercebemos disso tarde demais. Agora, sobre o Odivelas, objetivamente, não me parece que alguém tenha ficado bem na fotografia. Quer na área jurídica, quer na área social. E não tenho mais nada a dizer sobre isso. O resto é com a Presidente da Câmara, com a maioria do PS e do PSD, e com as decisões tomadas por esses vereadores. Foram exigidas uma série de garantias, aliás, nós fizemos aqui uma entrevista com o vereador Hugo Martins, em que nos foi avançado com uma ideia fundamental que qualquer solução passaria por um projeto com garantias. Claro. O Sporting avançou, não deu garantias, neste momento não temos nem o estádio, temos os segundos campos, vá lá. Não, ainda temos outros problemas, que é as doações feitas ao Odivelas com condição de serem exclusivamente para práticas desportivas. Sim, a história do Odivelas Futebol Clube é muito grande, mas garanto-lhe que ainda vai correr muita tinta sobre essa matéria. Agora, as pessoas que num determinado momento histórico assumiram responsabilidades, que venham agora à lista defender o Odivelas. Aqueles que num determinado momento histórico, de uma maneira ou de outra, se serviram da imagem do Odivelas para se alcandorarem, que venham agora fazer a defesa do Odivelas. Os clubes costumam ser rampas, não é? Pois. Para a política. Porque, em alguns casos até parece-me que não foram. Houve ali mesmo má gestão. Não, quero lhe dizer que, conhecendo as pessoas, conhecendo algumas das pessoas há dezenas de anos, sem prejuízo de muita gente honesta, que fez das tripas de coração para salvar o Odivelas. Mas isso, sem prejuízo disso. Sim. Houve muita gente boa também ali. Sim. Agora, é a minha convicção que houve gente que acreditou e que foi provavelmente ingênuo a acreditar. Eu tenho vários assuntos, eu vejo que o seu dossiê é preparado. Não, isto é uma coisa simples. O dossiê, eu vou-lhe oferecer no final, é o meu balanço de atividades de 2009, 2013, por via dessa curiosidade, que é uma curiosidade engraçada. Por exemplo, eu estou a fazer 4 anos de mandato, é a primeira vez que venho a este estúdio, é a primeira vez que sou entrevistado por esta televisão. Bom, não quero misturar isso com a atitude discriminatória da Presidente, mas na dúvida deixo-lhe aqui o meu balanço. E este meu balanço tem este mapa a propósito do Estatuto de Direito da Oposição. Veja que é fácil de perceber que à azul temos os meios, quer em salários, quer em
bens materiais, quer em equipamento, quer em pessoas, os meios entregues à CDU, que tem 2 vereadores, comparativamente com os meios entregues aos outros 2 vereadores que são independentes. E, para que se veja a diferença, a CDU, como imagina, está a vermelho, portanto vê a diferença. 2 vereadores, sendo da CDU, tiveram estes meios a vermelho. Os outros 2, porque eram independentes, tiveram menos, mas para o mesmo trabalho. É a CDU que está privilegiada? Não, somos nós que estamos prejudicados. Eu não tenho rigorosamente nada a dizer dos vereadores da CDU, antes pelo contrário, porque além das suas posições ideológicas, são pessoas de grande trabalho, torno a dizer. São pessoas de grande verticalidade intelectual. E honestas. Exatamente. Quando estão, quando não estão, não estão, quando estão de acordo, quando não estão, debatem-se as coisas de uma forma transparente e honesta. Algumas pessoas da CDU eu conheço há muitos anos. Outros fui aprendendo a conhecer. Não é? E, portanto, isto não é um privilégio da CDU, não, é um prejuízo dos vereadores eleitos como independentes. Sabe que, desde o início, a Sra. Presidente insistiu na história dos vereadores independentes. Não há vereadores independentes. Há este vereador independente e aquele vereador independente. Eu lamento, mas é assim, é o que está na lei. Não é? E ela juntou-nos ali os dois e era o gabinete dos vereadores independentes. Isso não existe. Deu-lhe jeito. Mas o Dr. António Costa é mais democrata que ela. Bem, eu não posso deixar de responder a essa questão porque é que aqui está hoje, mas se calhar posso lhe dizer que esteve muitas vezes na TVL. É só uma questão de ir ver. Esteve muitas vezes na TVL, aliás, é uma das maiores críticas que nós recebemos. Eu estive muitas vezes na TVL... o espaço que damos ao Hernani Carvalho. Eu estive muitas vezes na TVL por motivos que os senhores hão de entender. Por motivos que os senhores é que conhecem. Porque achámos agora, que era eu nunca, outros foram, mas eu nunca tinha sido convidado para vir aqui e acho muito simpático vir aqui fazer o balanço do meu mandato. Algum dia havia de ser, finalmente consegui. Portanto, houve mais uma coisa que, não estando nas minhas promessas de 2009, eu consegui, que foi uma entrevista na TVL. Mas houve uma coisa que falhou, porque quando foi da sua campanha, prometeu que de 2 em 2 meses, ou 3 em 3 meses, iria dar contas do seu mandato, e só o fez uma vez. Sim, é verdade. Se tivesse cumprido essa promessa, nós estávamos lá como estivemos. É verdade. E tínhamos ouvido. É verdade. Até é preciso dizer o seguinte, é verdade. Bem, não sei as razões, mas sei que não cumpriu essa promessa. Eu não cumpri porque não fui Presidente de Câmara. Eu entendo que o Presidente de Câmara... Não, mas fez uma sem ser. Sim, fiz uma sem ser, precisamente para as pessoas terem noção da forma incorreta como estávamos a ser tratados. Certo. A minha promessa foi, uma vez eleito Presidente de Câmara, 2 em 2 meses farei balanço. Eu não fui eleito Presidente de Câmara. Mas não fazia sentido prestar contas, apesar de não ter sido Presidente? Dar aquele... Mas todas as vezes que fui contactado pela comunicação social, nacional ou local, eu respondi. Vocês é que nunca me contactaram, mas é um problema vosso, não é meu. Eu volto a dizer que... E olha que o Paiva Setúbal já tinha o meu número de telefone antes do dia das eleições. Pois. Porque, vou-lhe dar um exemplo, vocês têm... camaradas da concorrência, as vezes todas que me ligaram eu respondi. Todas as vezes. Com dados, eu tenho um gabinete com pouca gente, mas com muito bons técnicos. Com dados, com estatísticas, com mapas, com tudo. Todas as vezes que pediram, eu respondi. Curiosamente, eu respondi, mas eles não apareceram publicados. Portanto, vocês também não perderam grande coisa. Não, nós aquilo que publicámos, e foi muito, e está online. É só uma questão de verificar no odivelas.com e na TVL, e verá que é uma presença muito assídua. Temos visto. Portanto, saltamos para outro... Não sei se... Não, já lhe saltamos mostrei. aqui para... Só para ilustrar o dito quadro, que é muito engraçado. Repare bem, vencimentos e honorários. Os 2 vereadores independentes receberam da Câmara 47.770 euros para pagar a funcionários. A CDU recebeu 96.000 para o mesmo número de vereadores. Subsídios de férias e de Natal para os funcionários do gabinete dos vereadores independentes foram disponibilizados 8.800 euros. Para a CDU, 8.118. Este número é estranho, mas repare que em horas extraordinárias gastamos menos que a CDU. 5.000 para 7.000. Mas como é que há mais subsídio se há mais encargos de vencimento? Eu acho que há aqui um erro de falta aí se calhar. É 18.000, é 18.118, peço desculpa, é 18.118 para a CDU e 8.000 para os outros 2 vereadores independentes. Encargos com a Segurança Social, 10.000 no nosso caso, 18.000 no caso da CDU. A célula do Excel. Pronto. Mas repare bem nisto,
Isto é a propósito de vencimentos honorários. Veja bem a diferença, não é? Porque é que dois vereadores num partido têm um tratamento diferente do que outros dois vereadores? Pois, nós tivemos problemas com a CDU, porque numa determinada reunião o vereador Rui Francisco insistiu muito com a Presidente para que não fossem públicos determinados valores, e eu agora até vou ler isso com muita calma, mas nem quero insistir muito nos valores, não tenho novamente a CDU e não vale a pena. Algum pormenor não, que isso são por maior. Tem aqui os dados todos, tem aqui as recomendações, 15 declarações políticas, 2 moções, 46 recomendações, 12 requerimentos, e aqui uma coisa muito engraçada. Continua a ser o recordista. Ainda continua a ser o recordista. Com quantos dias é que já vai? 1000 de cor, deve ter aqui. Estamos a falar do recorde, um requerimento sem resposta. 1268 dias. Há 1268 dias que eu apresento um requerimento repetidamente à Câmara e ela não me responde. E tem a ver com quem está lá em casa? Com o inventário do património. Não foi feito. Até contrataram uma empresa que, curiosamente, fez um trabalho mais medíocre do que aquele que já existia. Fez um trabalho medíocre, na minha opinião. Contrataram uma empresa e pagaram-lhe, não é? Mas continuamos sem conhecer o verdadeiro património que temos. A Câmara de Odivelas não sabe todo o seu património. E quando se diz património, diz-se o que é, onde é que está, quanto é que custa, qual é o valor que tem, em que circunstâncias é que está. Não há. Se houvesse, provavelmente o fogo que houve aqui há dias na Elidor Salgado não tinha havido. Porque rapidamente se percebia que aquilo era da Câmara e que as silvas tinham 1,5 metro de altura. Pois, a Câmara insiste para que os privados limpem os terrenos, mas depois têm os seus terrenos com mato quando chega. Mas sobre isto quero lhe dizer que o tempo médio de resposta que eu tenho dos meus requerimentos são 236 dias, em média. A vez mais rápida que tive uma resposta é uma exceção, mas a vez mais rápida são 9 dias e a que demorou mais tempo, como sabe, é 1268 dias ao requerimento. Quero lhe dizer que a exceção é o vereador Hugo Martins. Eu ontem na reunião pus uma questão sobre os semáforos na cidade de Odivelas, na Abra Lopes, e ele, o vereador Hugo Martins teve a presença de espírito de responder logo e de explicar o que é que estava ali em causa. Tinha a ver com fornecimento de eletricidade e com uma obrigação legal de concurso. Parceiros e de outras entidades. Exatamente. Mas é preciso que as pessoas sejam informadas destas coisas. É preciso explicar porque é que não se faz. Pois, não interessa fazer uma revista com 80 mil exemplares a dizer as festas e romarias onde andou a Presidente. O que interessa é dizer isto não está feito por isto ou aquilo está feito por aquilo outro. Nessa revista estão ali um conjunto de coisas... Na revista municipal há um conjunto de coisas elencadas que algumas delas são promessas da última campanha que ainda não estão feitas. Um conjunto de coisas. Depois fala-se num orçamento participativo de 1 milhão de euros. Há um tanque em Canessas que falta... Já que estamos a falar em fogos, há um tanque em Canessas que falta fazer. Um tanque? Sim. Que ia conter água suficiente para... fazer. Há zonas onde foram prometidas instalações desportivas ou recreativas e meteram lá um monte de areia para se poder dizer está em obra. Ora, eu levei, não aqui, mas à Câmara Municipal, levei as fotografias de todas as falsidades escritas nessa revista. Fui ao terreno, estive a falar com essas pessoas todas. Isso é mais difícil quando temos uma gestão de gabinete. Quando fazemos uma gestão de gabinete, a ouvir o que nos assopram ao ouvido. Quando chove, o sopro vem molhado. Quando não chove, o sopro vem seco. Mas a verdade não conhecemos porque não vamos ao local. Nós só vamos ao local cortar fitas. Ouvimos os técnicos, não é? Mas isso é curto. Pois. Porque se for para ouvir os técnicos, não vale a pena haver campanha. É preciso... Eu candidatei para um movimento que se chamava em Odivelas Primeiras Pessoas. E isso quer dizer que, acima dos técnicos, estão as pessoas que moram em Odivelas. É para isso que serve um autarca, é para tomar decisões acima das decisões técnicas. Mas os técnicos não estão ali para encontrar soluções que os políticos querem. Pois, mas é preciso querer as coisas de acordo com a vontade das populações. É preciso saber o que é que a população quer para um determinado local. Acha que alguma população quer uma lixeira ao pé de si? Então, se for ali o único sítio para pôr a lixeira, eu tenho que consultar um técnico para ele evitar que a lixeira prejudique o município. Mas não há estudos ambientais? Não são coisas técnicas. Eu também apresentei um estudo sobre amianto
sobre amianto nas escolas, e houve, quer a Presidente, quer uma vereadora, garantiram-me que não havia realidade científica sobre o amianto. E o estudo era assinado, sabe por quem? Por 2 catedráticos do Instituto Superior Técnico. E ainda assim, para aquela decisora política, isso valia 0. Aliás, o próprio calor pode deteriorar o material e propagar as substâncias que queremos evitar. Não é uma questão de manusear, como é dito. O próprio calor pode... Não é uma questão de manusear. Pois, mas é isso que é dito. Porque se aquilo estiver quietinho e pintarem e tal... Mas é preciso, quando se ouve os técnicos, é preciso ouvi-los com muita atenção. E depois ir para as decisões políticas. Mas é preciso ouvi-los com atenção. E quando eles dizem que se quer fazer aqui uma ponte, isto vai tudo ao fundo, é preciso ter essa noção. Portanto, se quer pôr aqui amianto, não é preciso mexer nele. Mas como vereador não se sente impotente perante uma situação em que 14 escolas têm amianto, as crianças vão entrar em setembro para escolas, as suas crianças não, mas os pais, a maioria deles até desconhece essa situação. Como é que se sente como vereador quando vê essas crianças a caminharem para escolas com amianto? Na qualidade de vereador eu fiz o meu papel. Fui à Câmara... Mas eu digo, não é possível ir mais à frente? É possível ir mais à frente. Fui à Câmara, mostrei à Câmara que nenhum daqueles senhores tinha razão, obriguei-os a votar. Eles esperaram um tempo, deixaram passar 2 reuniões e depois vieram com uma conversa moderna. Mas obriguei-os a reconhecer que tinha razão. Foi ali que eu fiz o alerta. E como não queriam ter atenção ao que eu estava a dizer, eu fica em ata que os senhores são responsáveis por acontecer. Está em ata. Vai demorar 2 anos a conhecer-se, mas está em ata. Eu fiz o meu papel e dei conhecimento às autoridades que entendi dar. Eu acho que este caso do amianto e das escolas e as crianças a entrarem pelas escolas alegremente e os pais a acompanhá-las, sem saberem que estão a colocar as crianças numa escola potencialmente... Mas estava nessa reunião? Estava. Então quer dizer que as pessoas puderam ver o resultado dessa reunião? Então quer dizer que as pessoas foram até informadas? Até no Facebook as pessoas foram informadas. Quer dizer que as pessoas foram informadas? O problema não... Pois, o problema é que as associações de pais e os presidentes das associações de pais muitas vezes não tomam determinadas posições e alguns até de uma federação, a FAPODIVEL concretamente, que eu gosto de dizer as coisas pelo nome, se calhar não tomam determinadas posições públicas. Porque estão em listas do poder, seja do que for. E, portanto, quando se comprometem... Está-me a falar do medo com outra roupa. Eu estou a falar, concretamente, de pessoas que estão nas listas, algumas da variação, e que, portanto, a FAPODIVEL, eu já disse, já escrevi, a FAPODIVEL tem, por norma, o silêncio sobre tudo o que se passa em Odivelas. Mas ajude-me lá. E eu não aceito isso. Ok, mas ajude-me a pensar. Eu denunciei, você publicou. Os pais tomaram conhecimento? Até pelo Facebook. Então qual é a pergunta que me quer fazer a seguir? Eu denunciei, você publicou, os pais tomaram conhecimento. Então? E as crianças não estão em primeiro lugar? Está bem, mas os pais não são os primeiros responsáveis pela segurança das crianças. Então tomaram conhecimento ou não? Tomaram. Então, não digo todos, mas muita gente tomou conhecimento. Então o voto está aí para isso. O voto está aí para isso. E outros mecanismos que existem para as pessoas poderem protestar ou exigir os seus direitos também estão aí. Eu fiz a minha parte e, pelos vistos, você também fez a sua. Sim. Eu fiz a minha parte como vereador. Denunciado constantemente. Fiz a minha parte como vereador. Fui às escolas, vi as circunstâncias em que as coisas estão. Fui ao Instituto Superior Técnico, consegui um dossiê. Fui a seguir ao Instituto Superior Técnico, fui à Câmara Municipal. Na reunião de Câmara tentaram humilhar o meu trabalho, dizendo que não havia valor científico ou técnico sobre aquilo que eu estava a dizer. Voltei ao Instituto Superior Técnico e trouxe um trabalho científico que, inclusivamente, numa primeira fase, a Câmara não quis receber. Então tive que o oferecer à Biblioteca Municipal. E até tenho expediente a dizer-lhe que até me foi devolvido depois. Porque as pessoas nem sequer tinham percebido que a oferta era à Biblioteca Municipal. Portanto, neste momento, o pai de qualquer criança que estuda em Odivelas, se tiver dúvidas, vai à Biblioteca Municipal de Dom Dinis, tem lá um trabalho que eu trouxe do Instituto Superior Técnico, que comprei com o meu dinheiro e que entreguei na Biblioteca Municipal. É só ler. E depois ir falar com os políticos que dentro de um mês tiverem responsabilidades. Vamos saltar para outro assunto. Corrupção. Em 2 reuniões de Câmara foram apresentados 2 casos de corrupção relacionados com as auges, com os bairros de género ilegal. De inquérito interno, procurei diretamente com o vereador, Paulo César. Disse-me que os inquéritos internos não vão ser do conhecimento público. Nem têm que ser. Pois, mas não foi isso que aconteceu na reunião, desculpe lá. Eu estava nessa reunião.
Houve uma reunião pública... Isso foi após a reunião ou antes da reunião. Não. Eu procurei junto do vereador saber se o inquérito interno ia ser ou não. Depois dessa reunião pública. Mas nessa reunião pública, onde essas acusações de corrupção foram feitas, eu instei a Presidente da Câmara e disse à Senhora Presidente da Câmara, até porque ela é jurista, tem a obrigação de saber isso, que uma vez feita a denúncia em público, ela tem que dar conhecimento ao Ministério Público. Portanto, a pergunta não tem que me fazer a mim. Tem que fazer, com o devido respeito, tem que fazer à Presidente de Câmara. Ao abrigo daquilo que tem a obrigação, quer como cidadão, quer como Presidente de Câmara, já deu conhecimento ao Ministério Público e a seguir perguntar ao Ministério Público o que é que o Ministério Público fez. Porque se há uma denúncia de corrupção, é a obrigação do Presidente de Câmara, nesse momento, de dar conhecimento ao Ministério Público. E este Presidente de Câmara tem uma obrigação, diria eu, duplicada na medida em que é jurista. Portanto, nem sequer pode arrogar desconhecer a lei. E a lei é explícita. Qualquer cidadão que tome conhecimento de um ato irregular deve dar conhecimento às autoridades. Este cidadão é um cidadão que é jurista e que é Presidente de Câmara. E a denúncia foi feita em público. Portanto, espera-se que essa denúncia já tenha sido feita ao Ministério Público. Se não foi, é muito grave. Mas também lhe quero dizer que nessa reunião exigi a cópia da ata que dentro de 2 anos vão dar, que é quando está pronta. Eu penso que na outra reunião não sei se há algum foi procurador, o vereador Paulo Aido. Na outra a seguir. Não sei se há algum procurador que está na disposição de esperar 2 anos por uma ata da Câmara Municipal. Mas esse é outro problema. Mas é como lhe digo, o caminho não é uma autoestrada, mas há um caminho de cabras que tem sido feito. Chega lá tudo na mesma. E tem chegado. Pois, ouvi dizer que no Tribunal de Loures há para lá umas coisas que andam para lá, eu não sei, não tem chegado a segredo de justiça, eu não sei, não é? Eu, como vereador, não sei. Às vezes, como jornalista, sei uma data de coisas que estão em segredo de justiça. Agora, como vereador, não sei. Mas as coisas têm ido para os sítios. As que devem ir. E essa é uma delas. Tenho a certeza de que algum procurador terá tomado conhecimento disso. Porque eu não acredito que a Câmara Municipal não tenha dado conhecimento ao Ministério Público de uma grave acusação que foi feita em público, numa sessão pública. 2. Pronto. Eu insisto, porque, embora tenha colocado no ato mas há duas. Sim. Na outra, o vereador Paulo Aido chamou a atenção do vereador Mário Máximo, que presidia os trabalhos, para que tomasse as devidas providências. Já falou por várias vezes da autoestrada, do caminho de cabras. Do que sei, há inspeções que foram feitas à Câmara, com muito poucos resultados. Aliás, uma das coisas que foi posta em causa foi a delegação de competências. Acho que, segundo as últimas notícias, afinal está tudo bem, podem fazer o que estavam a fazer. O que salta cá para fora, digamos, dessa capacidade fiscalizadora é muito pouco. Ainda agora falou do Tribunal de Loures, etc., mas a nós chega-nos muito pouco. Isto é o quê? A justiça é morosa? Há algo mais que isso ou é só a justiça que é morosa? Pelo menos a justiça é morosa. Eu ainda há dias ouvi um vereador da Câmara de Odivelas dizer de uma acusação que tinha sido feita contra nós foi arquivado. Foi, mas eram 9. Falta saber das outras 8. Foram notificados que uma delas foi arquivada. Falta saber das outras 8. E eu, sobre inspeções ordinárias, acho-as todas ordinárias. Acerca de inspeções ordinárias, acho-as todas ordinárias. Portanto, se calhar havia de haver mais ainda, é isso que quer dizer? Acho-as ordinárias. Quando, há pouco aflorou essa situação, quando entrega requerimentos e tem o tal prazo legal de 10 dias, não é? E esses requerimentos não são respondidos, isto há pouco não ficou esclarecido, mas convém esclarecer lá para casa, não há consequências. Portanto, se o vereador... ou não, o Estatuto de Direito de Oposição é rir. Portanto, o facto de passar 10 dias ou 2 anos, para a Câmara, ou para quem não responde nos serviços, e mesmo que haja alguma consequência, eu, entretanto, já acabei o mandato, portanto, o objetivo está cumprido, que é não saber qual é o património que Odivelas tem. Não sabe. Fazendo uma comparação com a nossa casa, é a mesma coisa que não saber o que é que está no frigorífico. É garantidamente a mesma coisa que não saber o que é que está no frigorífico. Portanto, faz-se uma gestão assim, mais ou menos. Há casos que nós temos, obviamente, feito reportagem e publicado, como aquele caso daquele edifício
na Quinta do Espanhol, que foi comprado por 1 milhão de euros, o caso do multiusos, que é um desastre, que dizia a Sra. Presidente que nunca seria um centro de custos. Há vários erros. A Sra. Presidente disse que nunca seria um centro de custos, mas ainda não deixou de ser um centro de custos. Pois é isso que eu... Ainda não deixou de ser um centro de custos. O pavilhão multiusos é uma forma muito inteligente de chamar porco a um veado. Porque aquilo nem é uma coisa nem é outra. O pavilhão de multiusos não serve objetivamente os interesses das populações de Odivelas. Pode servir pequenas manchas, muito pequenas manchas de pessoas que por acaso moram em Odivelas. Agora, aquele pavilhão não tem uma leitura, para quem estiver de fora, de uma forma isenta, que diga, este pavilhão está ao serviço das populações. Não pode estar. Um pavilhão que tem direitos televisivos em circulação, não é? De cuja utilização a Câmara recebe 1000 euros por fim de semana, não pode estar ao serviço de ninguém. Não está nem ao serviço das populações, nem objetivamente da Câmara. É que parece que até aos tempos não recebia. Pois, exatamente, já nem falando nisso. Portanto, aquele pavilhão, que foi feito nas circunstâncias que as pessoas de Odivelas sabem, com o dinheiro que vamos demorar muitos anos a pagar, não está objetivamente ao serviço da maioria da população. Qual é para si a verdadeira dívida da Câmara Municipal? Não sei. Como é que é que eu saiba? É impossível. Se eu tenho um requerimento com 1268 dias à espera de resposta, como é que quer que eu lhe diga qual é a verdadeira dívida? Só há uma coisa que eu sei de certeza. A que a Presidente de Câmara anunciou ontem na reunião é falsa. O valor que anunciou de dívida... é falso. E é fácil provar com factos que é falso. Não há aqui democracia. Mas não será que ainda não estava a contar com o último empréstimo de 3 milhões? Não. É falso. Sabe porquê? Já agora, para quem está a ver, sim. O número anunciado foi 42 milhões. Não é? Sim, mas é falso. Sabe porquê? Você não pode dizer que tem uma coisa quando não sabe o que é que tem em casa. Não, mas a dívida tem, não é? Não sei. Não sei. Se você não tem capacidade, se uma Câmara não tem capacidade para saber o que é seu, para saber o que é que no seu território está a sua responsabilidade, se não tem essa capacidade, jamais terá capacidade para saber qual é a dívida. Porque isso demora muito mais tempo a fazer e é muito mais complicado e implica mais números. Ou pois, não? Mas a questão onde eu queria chegar é esta, a dívida que está no orçamento municipal de 40 e picos milhões. Sim, 42 milhões. 42 milhões. Em bom senso, não são 42 milhões, temos que somar o valor da Odivelas Viva, para a qual a Câmara também responde. Mas era isso que eu sabe. Queria... É isso que... Pois, mas também não sabemos. Mas temos uma noção, temos uma ordem de valores. Como vê, serão à volta de 80 milhões, no mínimo. Mas como vê, o que eu apresentei foram factos. Ou seja, não sabendo o que se tem, qualquer número que se avance é falso. Mas nem a auditoria interna o convence em relação a qualquer número que é deitado cá. A única coisa que me convence é o senhor revisor oficial de contas anda há 4 anos a dizer que eu tenho razão. E a Presidente ralada com isso. Nos relatórios do revisor oficial de contas da Câmara de Odivelas está lá escrito a dizer é preciso saber objetivamente o valor patrimonial das coisas e conhecer o total património de Odivelas. A Presidente de Câmara é que a Presidente de Câmara há 8 anos não sabe. Podíamos dizer, bom, esta Câmara tem a idade de Portugal, são 900 anos. Não, é que esta Câmara tem 10 anos. O resto é comissões administrativas e louros. É? 12, comissão instaladora. Exatamente. Aliás, essa herança também é sempre uma justificação para justificar parte da dívida. Sim, mas quem é que arranjou esse imbróglio? Não foram tudo dirigentes socialistas? Então eles que se entendam. Pois, mas quem sobra é para os eleitores que não têm nada. Não, desculpe lá, mas quem são os eleitores? Eles são gestores temporários. Mas não são nada. Quem são os eleitores? Quem são os eleitores de Odivelas? Sim. São as pessoas que foram votar. A maioria votou no PS. Pois. Mesmo sabendo dessas coisas todas, continua a votar no PS. É porque é lá o PS. O senhor não tem o direito de se zangar com os eleitores. Eles continuam a escolher aquela cor e aquela gestão. Está a ver o que eu quero dizer? Que o Hitler também foi eleito. O Hitler também foi eleito. Pois, mas não é a mim que tem que dizer isso. É às pessoas que continuam sem querer ver as coisas. Dizer que hoje não há dinheiro é uma verdade lá para Alice. Mas quando há 4 anos eu disse que era uma estupidez gastar 2 milhões de euros num jardim, parece que houve quem ficasse ofendido. Olha, o Sócrates foi lá inaugurar mais não sei o quê. Ao mesmo jardim onde hoje não há sequer uma sombra.
Estamos a falar do Jardim da Música? Sim, que agora mudou de nome. Nem música tem, aquilo nunca teve música. Mudou de nome? Sim. É. Você não lhe pode chamar de Jardim de Música, não se ouvem lá nem os passarinhos, quanto mais. Então os passarinhos fogem de lá, com o sol que lá cai. No inverno cai chuva, no verão cai sol. Aquilo não tem um sítio de área coberta, já pensou nisso? Como é que se faz um jardim com 2 milhões de euros de custo que não tem 10 centímetros de área coberta? Quem é que anda num jardim assim? Quando é que se anda? No verão? Não pode ser, está muito sol. No inverno, muito menos, está muita chuva. No outono e na primavera, pior ainda porque está sol e chuva. Mas quando há 4 anos eu achei que era uma exorbitância gastar ali aquele dinheiro, houve quem não gostasse que eu tivesse dito isso. Houve quem tivesse considerado isso um ato demagógico. Quando agora não há 50 mil euros para fazer o reforço das atividades sociais... Temos aqui falado em alguns erros, o que eu chamo erros, são erros diversos, na minha opinião, outros terão as suas opiniões. Isto para si é uma falta de rumo, é má gestão, é o quê? O quê? Quando nós falamos na compra de um edifício que agora está emparedado, não é? Quando nós falamos num 1 milhão de euros de juros a cemitérios, quando nós falamos num pavilhão que nos vai custar 50 e tal milhões, este conjunto de... Vai custar a quem? Às pessoas de Odivelas, não é ao Sporting? Ao Sporting acho que não custa nada, porque nem paga, não é? Eu não estava a perceber. Isso é o quê? Isto é uma vontade, eu vou mais longe. Há 2 teses em Odivelas. Uma é que tudo isto é culpa de uma cabeça que é a Presidente da Sociedade Amadora. Politicamente é sempre quem responde por estas situações. Sim, mas nem sempre a pessoa que responde pelas situações é a cabeça das situações. Pois, mas há outra tese que diz que o problema não é propriamente a Presidente, é quem a rodeia. Qual é a sua opinião? Não tenho opinião sobre isso. O problema não, porque o problema nem é a Presidente nem é quem a rodeia. O problema é das pessoas que querem em Odivelas morar assim, viver assim. É quem vota? Claro. Mas é que não vale a pena, desculpe lá, não há volta a dar. Nós temos o governo que merecemos porque a maioria dos portugueses votou nele. Ou melhor, a maioria dos votantes. Sim. E isso remete-nos para outra conversa. Não é a maioria dos portugueses, é a maioria dos votantes. Okay? E em Odivelas a mesma coisa. A maioria dos votantes escolheu aquela forma do governo, aquela forma de estar e aquela forma de estar na política. E, portanto, eu que tenho uma opinião diferente, emito a minha opinião. Então, mas o povo é sábio ou não? O povo é sábio, é. É? É. Então temos aquilo... Não, o povo é sábio, mas o povo não é a maioria dos votantes. Sabe que só 40% das pessoas é que foram votar. Sim, portanto, quem vota em branco ou quem não, com quem se abstém também não tem grande... Tem responsabilidades. Tem responsabilidades. Não tem. Não, tem, eu concordo em absoluto. Quem não vai votar ou quem vota em branco tem a mesma responsabilidade que os outros que foram votar. Vota no que ganha. Não, mas é que o problema não é esse. O problema é que nós achamos todos, nós, à maneira portuguesa, que eles que tratem, eles fizeram, eles vão fazer. Eles é que estão lá para isso. Pois, mas não é assim. E, portanto, enquanto 60% dos portugueses achar que não tem nada a ver com isso... Mas isso é a tal cultura que sim, mas esse é um problema dos portugueses. E, no caso de Odivelas, é um problema das pessoas de Odivelas. Não podem... Que não intervêm... Pois, não podem estar descontentes. Nós nem sequer sabemos se estão descontentes ou não. Se calhar até estão contentes. Pois, se calhar até estão. Portanto, não podem achar-se que as pessoas estão descontentes. Porque, em tese, em democracia, as pessoas, quando estão descontentes, reagem. E se nem sequer foram votar é porque estão bem com o que está. E se a maioria está bem com o que está, nós temos é que respeitar. Por exemplo, o PSD. A maioria das pessoas que votam no PSD está bem com o PSD. Sabe que o PSD governa com o PS a Câmara de Odivelas e, portanto, quem somos nós para achar que está tudo mal? A maioria das pessoas que foram votar tem essa opinião. E a maioria das pessoas e a maioria das pessoas que moram em Odivelas... Mas isso não lhes dá razão. A maioria das pessoas que moram em Odivelas também deve achar que está bem, tanto que não vai votar. Sim. 60% das pessoas, genericamente, não vão sequer votar, nem em A, nem em B, nem em C. Portanto, o que está bem. Mais as pessoas que votaram nos partidos que estão a governar. Portanto, eu considero-me uma minoria, não estou de acordo, mas sou democrata. Sujeito-me à vontade dos 60% que não querem nem saber porque acham que está tudo bem. Que nem sequer vão votar. E dos outros que indo votar, votam nas pessoas que estão... Mas o vereador continua a acreditar no sistema. Continua a acreditar no sistema, Qual apesar sistema? disso. No sistema democrático. Claro que sim.
Aliás, é candidato agora para outra Câmara. Lá porque o Hitler foi eleito democraticamente, não quer dizer que grandes democratas também não tenham sido. Sim, não faz é disso uma regra. Quem é eleito não quer dizer que... Isto às vezes as pessoas têm dificuldade em ver a história de uma forma mais ou menos isenta. De facto, o Hitler foi eleito democraticamente. E as pessoas do Partido Republicano... O Hitler e não só. E as pessoas do Partido Republicano também foram eleitas democraticamente durante a monarquia em Portugal. Portanto, monarquia constitucional. Exatamente. Contra os bretões, lutar. Saxões. Era saxões? Eu tinha a ideia que era bretões. Pois, mas não podia ser porque a Bretanha é mesmo em França. Pois, isso aí há outro problema também, o Dom Afonso Henriques, que toda a gente pensava que era francês, mas parece que não era. Bem, chegamos ao fim desta entrevista. Não sei se o vereador quer salientar alguma coisa que tenha ficado por falar. Não. Eu vim responder às suas questões e, portanto, estão postas, respondi com o pouco que sei, dentro daquilo que sei. Eu também sei pouco. Deixo-lhe esta informação. Em 2013 continuo com 2 requerimentos sem resposta, continuo com 2 requerimentos de 2012 sem resposta, continuo com 4 requerimentos de 2011 que fiz à Câmara sem resposta, continuo com 1 de 2010 sem resposta, como sabem, do património, e já tive uma resposta de um requerimento que fiz em 2010, o que é fantástico. Mais de resto, espero que sejam todos muito felizes. Eu fiz a minha parte. Ok. Muito obrigado. Chegamos assim ao fim da entrevista com o vereador Hernani Carvalho, o vereador que ao longo de 4 anos tem desenvolvido o seu trabalho de acordo com o programa que apresentou sob a coligação em Odivelas Primeiras Pessoas. Já tínhamos há muito tempo, contrariamente ao que o vereador pensa, planeado esta entrevista, mas temos seguido as suas intervenções. Fica aqui o testemunho do vereador. Penso que não haverá outras hipóteses, provavelmente não haverá, pelo menos falarmos de Odivelas. De Sintra vai ser difícil, não é uma região que nós façamos a cobertura, e lá para casa ficam os nossos cumprimentos e o nosso obrigado por terem assistido a mais esta edição do Forma Resolvente da TVL. Muito obrigado, boa tarde.